Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Uma vez mais estamos juntos e queremos agradecer a Deus por Ele nos dar mais um dia de vida e também nos dar essa oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Glaucida de Souza, parabenizando o sobrinho Naelson, completando mais um ano de vida. Também um alô especial para o André Reis, e pede orações pelas finanças e pede por um milagre. Um alô especial para Lídia Martins, que pede oração por ela e pela família. Também Terezinha Brandão, agradecendo a Deus pelo aniversário do esposo Ocimar, que está hoje completando mais um ano de vida. Alô especial para Iracema Silva, Genilda Santos e também Maria de Jesus, Ediana Rocha, Edícia Silva, Edson Mendonça, Genilda Sandré, Silvana Storck, Márcia Modesto, Abdias Oliveira e Helena Araújo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida, por este dia que estás nos concedendo e também pelos momentos que agora vamos ter para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitarmos as Tuas verdades, assim como está na Palavra de Deus, e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, o seu problema, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Queres abençoar o Naelson, que está completando mais um ano de vida, também abençoar o Ocimar, que está aniversariando, e ainda pedimos que abençoes o André Reis, dando vitórias nas lutas e problemas que ele enfrenta, especialmente nas finanças, e também a Lídia Martins e a sua família, e todos os demais que nós aqui citamos, que recebam as Tuas bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós postamos no nosso canal do YouTube um sermão que eu preguei agora, final de semana, na igreja aqui em Lancaster, e se você quiser acessar e assistir, está ali como título Cristo Satisfaz. É um sermão e tem ali a programação que inicia, não é? Com anúncios e depois historinhas de criança. Você pode adiantar o vídeo, se você quiser, até o minuto 55, é onde começa a mensagem, e esperamos que a mensagem possa produzir um efeito positivo em nossa vida espiritual. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre compreendermos o sacrifício, e esse sacrifício nós já falamos aqui ontem, vamos voltar a repetir. Era o sacrifício de animais que eram oferecidos no Antigo Testamento, e estes animais eram símbolos do Cordeiro de Deus que haveria de vir, de Jesus Cristo. Aqueles sacrifícios, eles não tinham eficácia em si mesmo para perdoar pecados, mas era um símbolo de que o sangue de Jesus que seria derramado iria, sim, perdoar todos aqueles pecados que pela fé os pecadores confessaram sobre a cabeça dos animais que foram sacrificados, e então Jesus pagou esse preço, apagou todos aqueles pecados e também apagou os nossos pecados quando nós aceitamos a Jesus, e apaga cada dia o nosso pecado quando nós confessamos. É bom nós lembrarmos que quando nós somos salvos em Jesus, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, todos aqueles pecados passados foram perdoados. Mas na nossa vida cristã, nós temos altos e baixos, nós caímos, nós levantamos, nós pecamos, nós confessamos, e toda vez que nós confessamos os pecados que nós cometemos a partir do momento em que aceitamos a Jesus, o sangue de Jesus nos perdoa. Então é por isso que nós temos que sempre estar buscando em oração forças e o poder de Jesus para continuarmos nesta caminhada e termos a certeza de que os pecados que nós cometemos no nosso dia a dia são perdoados quando confessados com sinceridade de coração, um arrependimento sincero, desejando uma mudança de vida. Porque muitas pessoas estão tão acomodadas com o pecado que o pecado que comete não traz mais aquela preocupação, não traz mais aquele peso na consciência, e a pessoa vai vivendo como se estivesse tudo bem.
Não, eu já aceitei a Jesus, ele já pagou os meus pecados. Sim, ele pagou os pecados passados. Agora, os pecados que cometemos, temos que confessar todos os dias. E é por isso que nós temos que orar cada dia. Não só na hora que nós nos levantamos ou quando vamos nos deitar, mas no decorrer do dia. O nosso pensamento tem que estar voltado para Deus, porque Satanás ele arma ciladas, armadilhas para nos pegar ao longo do dia, para fazer com que nós pequemos. E aí quando nós cometemos um pecado involuntário, aquele pecado sem querer, e aí vem na consciência, olha, eu errei. Recorra a Jesus. Aonde você estiver, em pé, andando, dirigindo, eleve seus pensamentos a Deus. Ele ouve todas as orações. E o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele vem falando que não é com sangue de touros e sangue de bodes que nós somos perdoados. E aqueles sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, era todos os dias tinha sacrifício de animais. Esses sacrifícios, eles eram cruéis, tirar a vida do animal, mas era exatamente isso que Deus queria ensinar ao povo, que o pecado ele é cruel, o pecado ele é mau, o pecado ele mata, e foi o que fez com que Jesus morresse por nós. O pecado ele é cruel. Assim como os animais eram sacrificados cada dia, assim também Jesus sofreu essa morte cruel, essa morte injusta. Ele nunca pecou, mas ele veio para pagar o preço do pecado, porque somente quem não havia pecado e quem tinha vida em si mesmo é que poderia morrer em lugar do pecador. E como nós já temos dito para vocês em outros estudos, Jesus, ele é Deus. E ele sendo Deus, se ele viesse aqui como Deus, ele não poderia morrer, porque Deus não morre. Então por isso ele se encarnou, ele nasceu de uma virgem. Isso é obra do Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria, e então Jesus se tornou homem, ser humano. Então ele tinha as suas duas naturezas, a natureza divina, porque ele é Deus, e a natureza humana. A natureza humana de Jesus fez com que ele morresse na cruz do Calvário. Ele morreu como ser humano, mas como Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia, no domingo. Então vejam, Jesus, ele, ao nascer da Virgem Maria, ele não perdeu a sua divindade, mas ele ficou com a sua divindade velada. Ele não revelava a sua divindade, porque ninguém pode ver a glória de Deus. Se ver a glória de Deus, morre. Aí, Jesus, tendo a sua natureza divina velada, ele viveu como ser humano, ele nunca usou o seu poder divino para si próprio, para se beneficiar, mas ele, como ser humano, sofreu todas as injustiças, todas as injúrias que foram feitas contra ele, todas zombarias, todos os escárnios, ele sofreu como ser humano. Ele podia, como Deus, fazer com que aquelas pessoas morressem ali na mesma hora, mas não. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Aqui em Hebreus capítulo 10, nos versos 3 a 10, Hebreus 10, de 3 a 10 diz assim: em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Como nós estudamos ontem, falamos sobre sacrifícios inúteis, aqueles sacrifícios que eram oferecidos, mas simplesmente para cumprir uma formalidade. Eles já não viam nos sacrifícios que eles faziam o símbolo de Jesus Cristo. Eles estavam fazendo aquilo simplesmente para cumprir as exigências da lei. E aí Cristo ele veio para cancelar a primeira aliança. Qual era a primeira aliança? O sangue de animais.
A fé das pessoas, ao oferecer o sacrifício de animais, fazia com que eles tinham os pecados perdoados. Agora, Jesus ele veio para estabelecer a segunda aliança. E qual é essa aliança? É a aliança do seu sangue, não mais sangue de touros e bodes, mas sangue do próprio Filho de Deus. E nós estamos vivendo sob esta aliança, a nova aliança do sangue de Jesus. Agora, pela fé, nós cremos que Jesus ele veio, viveu, morreu e ele ressuscitou, ele está nos céus, vai voltar para nos buscar. Tudo isso está escrito aqui na palavra de Deus e nós cremos. Mas, por estarmos sob essa nova aliança, nós continuamos sendo pecadores. E precisamos então, como eu disse no início desse estudo hoje, nós precisamos todos os dias confessar a Deus o nosso pecado. Cada um de nós temos um pecado, quem sabe, que nós gostamos de cometer, não importa qual seja. É um pecado que nós chamamos de pecado acariciado. É um pecado que está aqui em nosso coração e esse pecado ele não mais nos incomoda e nós vamos cometendo ele dia após dia. É desse pecado que nós precisamos pedir perdão e forças para abandonar esse pecado. Seja ele qual for, um vício ou quem sabe um mau costume, um mau hábito que nós temos e que vai de encontro à palavra de Deus, de encontro com a vontade de Deus, porque Deus, ele quer que nós vamos ao seu encontro e não de encontro. Quando nós vamos de encontro, nós estamos indo, batendo de frente com ele. Nós queremos continuar pecando e queremos ser salvos. Então nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós precisamos abandonar um determinado pecado em nossa vida e Deus vai nos dar forças. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Quantas vezes nós temos feito votos a Deus, que a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Daí a pouquinho nós estamos fazendo. Por quê? Porque somos falhos, pecadores, não temos forças em nós mesmos. Somente o poder de Jesus, o sangue dele, é que pode nos dar forças para nós sermos vitoriosos nessa luta contra o pecado. Os animais que eram oferecidos em sacrifício pelo pecado eram animais que simbolizavam Jesus, que haveria de vir e dar a vida pelo pecador. E estes animais tinham que ser sem mancha, sem defeito, um animal perfeito. Porque, às vezes, quando nós temos que doar alguma coisa que nós temos, nós procuramos aquela que está com defeito, com problema. E no caso aqui dos animais, eles não podiam escolher um animal que estava lá doente ou com problema. Não, tinha que ser perfeito, sem mancha, sem defeito. Por quê? Simboliza Jesus, que não teve pecado, não teve mancha. Ele viveu uma vida perfeita, cumprindo a vontade de Deus. E este sacrifício perfeito que ele realizou, ele quer colocar em nós estes méritos para que nós sejamos salvos. Simples, única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus é que nós seremos salvos. Não seremos salvos por nós queremos ser obedientes, fazer a vontade de Deus. Isso não nos qualifica para sermos salvos. Precisamos ser obedientes, mas a salvação ela vem pelo sacrifício que Jesus realizou, um sacrifício perfeito e que está estendido a todos nós. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse, examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.